Olá! Hoje a gente analisa a NBC-TG 24, a norma sobre eventos subsequentes. Ela trata do que surge entre o fechamento do balanço e a sua emissão. A norma é bem direta, mas nossa análise vai focar em como transformá-la de um manual de regras em um verdadeiro guia para o julgamento profissional. Vamos começar com o primeiro ponto. A lógica central que diferencia eventos com e sem ajuste, ela poderia ser mais explícita para orientar o julgamento profissional? A norma define a regra, né? Se a condição já existia na data do balanço, você ajusta. Se surgiu depois, só divulga. Exato. Os exemplos nos itens 8 a 11 ilustram bem isso. Sim, mas a ponte entre a regra e os exemplos parece um pouco, frágil. Pois é, e essa fragilidade é a fraqueza central. A norma, ela ensina por analogia, usando exemplos, mas não arma o profissional com um princípio fundamental claro o suficiente. E aí ele não consegue resolver casos novos. Exatamente. Casos que não estão nos exemplos. É como dar ao navegador um mapa de rotas conhecidas, mas não uma bússola para desbravar territórios inexplorados. Quando um contador pega uma situação que não é idêntica à falência do cliente ou à queda do valor do investimento, ele fica meio à deriva. Dependendo mais da intuição do que de uma ferramenta de diagnóstico clara. Isso. Mas, ao criar um teste ou uma ferramenta mais explícita, a gente não corre o risco de simplificar demais. O julgamento profissional, que a contabilidade tanto preza, vive justamente nessas nuances, né? É uma preocupação válida, mas eu acho que o efeito seria o oposto. Uma boa ferramenta não substitui o julgamento. Ela aprimora. Ela dá um ponto de partida estruturado para o raciocínio. Entendi. A sugestão aqui é justamente tornar o princípio da condição existente na data do balanço um teste deliberado e explícito. A ideia é adicionar um parágrafo antes dos exemplos que force o profissional a seguir uma linha de raciocínio específica, para garantir consistência. E como seria essa ferramenta na prática, para não virar só mais uma regra engessada? A gente pode pensar em algumas camadas. A primeira seria criar o que a gente poderia chamar de teste do fato gerador. Após o item 7, a norma poderia incluir um subtítulo tipo o princípio da condição existente. E instruiria o leitor a fazer uma pergunta? Exato. Uma pergunta fundamental diante de qualquer evento subsequente. A nova informação que eu recebi lança uma luz sobre uma realidade econômica que já estava presente em 31 de dezembro ou ela cria uma realidade econômica inteiramente nova? Isso muda o foco do evento para a condição por trás dele. Aconteceu em janeiro, ele é forçado a pensar o que essa notícia de janeiro me diz sobre como as coisas realmente estavam em dezembro. É uma mudança de perspectiva sutil, mas poderosa. Sim. E para complementar essa ferramenta lógica, a gente poderia usar uma camada mais intuitiva, uma analogia. A contabilidade às vezes é muito abstrata, né? As analogias ajudam a aterrissar os conceitos. Claro. A norma poderia incluir algo como: pense nas demonstrações contábeis como uma fotografia tirada à meia-noite do dia 31 de dezembro. Um evento que gera ajuste é como descobrir, ao revelar a foto, um defeito na lente que já estava lá no momento do clique, mas que só ficou visível depois. Já um evento que não gera ajuste é algo que acontece no cenário no dia seguinte. Pode até mudar o valor futuro daquele cenário, mas não tem como aparecer na foto original. Essa analogia da fotografia é ótima, ótima mesmo, porque ela também lembra a gente que o balanço é estático, um retrato de um momento. Isso reforça a ideia de que eventos posteriores não podem retocar a foto original, só nos ajudar a entender melhor o que já estava nela. Facilita até para explicar, né? Sim, para um comitê de auditoria ou um conselho de administração que talvez não tenha o mesmo background técnico, fica muito claro. Perfeito. E a terceira camada seria levar essa lógica para dentro dos exemplos que já existem, para reforçar o aprendizado. É uma mudança pequena, mas que ensina o porquê. No item 9, sobre a falência de um cliente, a redação poderia ser: a falência normalmente confirma que a perda de crédito como condição já existia na data do balanço.
ainda que sua extensão fosse desconhecida. Ah, entendi. Deixando o princípio explícito no próprio exemplo. Isso. E no item 11, sobre o declínio do valor de mercado, reflete circunstâncias que surgiram subsequentemente, não alterando a condição do ativo na data do balanço. Com essas três camadas, a ferramenta, a analogia e o reforço nos exemplos, a norma deixaria de só listar respostas e passaria a ensinar um método para encontrá-las. Faz todo sentido. E essa necessidade de ter um princípio claro se torna ainda mais crítica quando a gente sai dos exemplos de livro-texto e cai no mundo real, nas chamadas zonas cinzentas, que é justamente o nosso segundo ponto. Exato. A utilidade da norma seria amplificada com exemplos que exploram cenários de zona cinzenta e maior complexidade. Os exemplos atuais, como a falência de um cliente que já estava em dificuldades ou uma queda de mercado. São perfeitos para a sala de aula. São perfeitos para a sala de aula. São casos claros, quase didáticos. Sim, eles são o preto no branco, mas a prática contábil, como a gente sabe, opera quase que exclusivamente no cinza. É aí que a teoria se separa da prática para muitos profissionais e é onde a norma poderia dar mais suporte. E essa é a fraqueza. Ao apresentar só cenários ideais, a norma deixa uma lacuna de interpretação exatamente onde o julgamento profissional é mais exigido. Ela funciona como um guia para estradas bem pavimentadas, mas não oferece uma bússola quando o profissional precisa entrar na mata fechada de uma situação ambígua. E o resultado disso é a inconsistência. Inconsistência na aplicação entre diferentes empresas, diferentes auditores. Então, como a norma poderia equipar a gente para esses cenários sem virar um manual exaustivo de 500 páginas, tentando prever tudo? A sugestão não é criar um catálogo infinito, mas adicionar uma subseção com arquétipos de situações complexas, mostrando como o teste do fato gerador que a gente discutiu se aplicaria. A ideia é ensinar a pensar através da complexidade. E que tipo de arquétipos poderiam ser explorados? Um ótimo exemplo é o de processos judiciais no item 9A. A gente poderia adicionar um cenário mais desafiador. Um processo judicial é iniciado em fevereiro por um dano ambiental ocorrido em novembro do ano anterior. A entidade só foi notificada em fevereiro. Ok. O início formal do litígio é um evento subsequente, mas ele apenas confirma uma obrigação presente, a condição que já existia na data do balanço decorrente do dano causado em novembro. Portanto, exige o reconhecimento de uma provisão e não só a divulgação. Essa distinção é crucial. O gatilho legal, a notificação, acontece depois, mas o fato gerador econômico, a obrigação de reparar o dano, já existia. Muitos podem se confundir e olhar só para a data do processo. E exatamente. Outro arquétipo seria a interação entre causas e efeitos. A norma cita, lá no item 22D, o incêndio que destrói uma fábrica em janeiro como um evento sem ajuste, correto? Mas vamos complicar. E se a investigação concluir que o incêndio foi causado por uma falha elétrica grave que já existia em dezembro? Precisamente. Espera. Então você está dizendo que o mesmo evento, o incêndio, pode conter informações que levam a tratamentos contábeis diferentes? O incêndio em si não ajusta, mas a causa dele, se pré-existente, poderia forçar um ajuste via teste de recuperabilidade, o impairment. Isso é bem contraintuitivo. É contraintuitivo. E é exatamente por isso que a norma precisa abordar essa dualidade. Não se trata do evento macro, mas da informação que ele revela sobre as condições na data do balanço. A destruição física do ativo em janeiro não altera o fato de que ele existia fisicamente em 31 de dezembro. Certo. Mas a notícia da falha elétrica pré-existente é uma informação poderosa que questiona o valor recuperável daquele ativo naquela data. A norma poderia esclarecer. O incêndio não gera ajuste no valor contábil, mas a informação sobre sua causa pode ser uma evidência que obriga a realização de um teste de impairment com data base de dezembro. O que, por sua vez, pode levar a um ajuste. Exato. É incrível como uma única notícia de jornal pode ter gatilhos para tratamentos contábeis completamente diferentes. A manchete fala do incêndio, mas a causa real, escondida no terceiro parágrafo, é o que importa para o balanço do ano anterior. E um último arquétipo seria o de eventos de alta probabilidade.
Peguemos a combinação de negócios no item 22A. A norma corretamente a classifica como evento sem ajuste se ocorre após a data do balanço. Mas e o caso de uma aquisição cujas negociações estavam em fase final e vinculante em 31 de dezembro, com a assinatura formal ocorrendo só em janeiro? A classificação de não ajuste se mantém. Se mantém, mas a norma poderia usar esse exemplo para aprofundar a discussão sobre a qualidade da divulgação. E nesse caso, a divulgação se torna quase tão importante quanto o não ajuste. A norma poderia guiar o profissional sobre o que divulgar, não só a existência do evento, mas uma estimativa do impacto financeiro potencial, no resultado, no balanço. Na estratégia futura da companhia, uma divulgação pro forma, por exemplo. Sim, isso é muito mais útil do que apenas dizer não ajuste. Exato. Esses exemplos ensinariam ao profissional a pensar em camadas, a decompor os eventos e a entender que o tratamento contábil depende da natureza da informação, não do evento em si. E falando em eventos de grande impacto, existe um que transcende todos os outros e que, na minha opinião, a norma trata de forma um pouco tímida, a questão da continuidade. Sim. Nos itens 14 a 16, a norma diz que se a empresa for ser liquidada, as demonstrações não podem seguir o pressuposto da continuidade. O texto chega a dizer que o efeito é tão profundo que requer uma mudança fundamental nos critérios contábeis. E aí reside uma fraqueza que é quase arquitetônica. Apesar da linguagem forte e da importância crítica do conceito, a seção sobre continuidade está espremida entre dividendos e divulgação. Parece só mais um item na lista. Exato. Parece só mais um item na lista de compras. Essa localização diminui drasticamente o peso da mensagem. A avaliação da continuidade não é um ajuste ou uma divulgação. Ela é a premissa sobre a qual todo o resto se sustenta. Colocá-la no meio da norma é como colocar as especificações da fundação de um prédio no capítulo sobre a escolha da cor da tinta. Alguém poderia argumentar que, como é um evento subsequente que desencadeia a reavaliação da continuidade, o local está tecnicamente correto. O que torna essa localização tão problemática na prática? O problema é o fluxo de trabalho mental que essa estrutura induz no leitor. Um profissional menos experiente, lendo a norma na ordem, pode passar por toda a análise de eventos que geram e não geram ajuste, fazer seu trabalho, Para só então chegar no item que potencialmente invalida tudo o que ele fez antes. Exatamente. É um risco processual enorme. A avaliação da continuidade não deveria ser um passo na análise, ela deveria ser o portão de entrada. Se a resposta a essa pergunta for não, a conversa sobre os outros ajustes e divulgações muda completamente de natureza. Então a sugestão é essencialmente reestruturar o fluxo de pensamento que a norma propõe. Precisamente. A sugestão é reposicionar a seção para refletir seu status prioritário e fundamental. A opção mais lógica seria mover os itens 14 a 16 lá para o início, logo após as definições no item 7. E a sequência de raciocínio para o leitor mudaria. Mudaria completamente. Seria, primeiro, entenda o que são eventos subsequentes. Segundo, antes de qualquer outra análise, verifique se algum desses eventos afeta a premissa mais básica de todas, a continuidade. Terceiro, e somente se a continuidade estiver assegurada, prossiga para a classificação dos eventos. Isso cria essa espécie de triagem inicial, um portão de entrada para o resto da norma, como você disse. Garante que a pergunta mais importante seja feita primeiro. Isso. E se essa mudança estrutural for considerada drástica demais, uma alternativa menos disruptiva, mas ainda eficaz, seria manter a seção onde está, mas com um título de maior impacto. Em vez de um simples continuidade, Algo como eventos subsequentes que invalidam o pressuposto da continuidade. perfeito. Essa mudança de enquadramento já sinalizaria como uma categoria especial de evento, com consequências únicas e de ordem superior. E além da posição, o conteúdo em si é um pouco vago. A frase mudança fundamental nos critérios contábeis é forte, mas não diz muito sobre o que fazer, né? Sim, esse é o toque final. A norma diz que o efeito é profundo, mas não explica qual é esse efeito prático.
O item 15 poderia ser aprimorado com uma frase explicativa como: requer uma mudança fundamental nos critérios contábeis, passando do regime de competência em uma base de continuidade para uma base de valor de liquidação. Tornando a orientação mais concreta. Muito mais. E poderia ir além. Isso implica, por exemplo, na mensuração de ativos com base em seu valor líquido de realização esperado e no reconhecimento de todos os passivos e custos associados à liquidação. Isso não só diz que a base muda, mas diz para qual base ela muda. Oferecendo uma orientação concreta e acionável. Exato. Para o profissional que se depara com essa situação dramática, não é só uma questão de estrutura, é uma questão de clareza e segurança na aplicação. Bom, para a gente recapitular os pontos principais desta análise da NBCTG 24, nossa discussão girou em torno de transformar a norma em uma ferramenta mais robusta para o julgamento profissional. Primeiro, sugerimos fortalecer seu núcleo, tornando explícito o princípio da condição existente com um teste-guia, uma analogia clara e reforçando a lógica nos exemplos. Segundo, propusemos enriquecer o documento com cenários do mundo real, as zonas cinzentas, como processos judiciais complexos e eventos com causas pré-existentes, para preparar melhor o profissional. E, por fim, recomendamos dar à questão da continuidade o destaque arquitetônico que ela merece, posicionando-a como ponto de partida de toda a análise para refletir seu impacto fundamental. São ideias para potencializar uma norma que já é sólida, movendo-a na direção de ser menos um livro de regras e mais um playbook estratégico para a contabilidade. Se decidirem incorporar estas ou outras mudanças, ficaremos felizes em analisar a nova versão.